tua serva não tem nada em sua casa, senão uma botija de azeite. Amém? Pode se assentar glorificando a Deus. Em 2017, nós vivemos uma situação semelhante. Eu e a minha esposa, meus filhos, na verdade a Bianca não tinha nascido ainda, só tinha o Davi. Eu tinha uma empresa, fechei, a Sheila perdeu o emprego. E aí eu pensei comigo, não é possível. Deus vai fazer alguma coisa. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que talvez eu não esteja entendendo, talvez os meus olhos ainda não enxergaram o que Ele quer que eu faça. O crente, quando se vê diante de uma circunstância adversa, ele só lembra de uma coisa: joelho. Mas é bom que seja assim. Nós somos aquele mesmo povo. Uma certa feita eu vi alguém dizer assim: como é que pode um povo ver o fogo, uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia, andando com eles, e esse povo ainda é rebelde, esse povo ainda desobedece? Esse povo somos nós. Esse povo é esse mesmo povo de hoje. Eu estava conversando com o bispo ali, a gente fica tentando transmitir, e eu perguntei para Deus um tempo desse assim, falei: Senhor, será que a minha fé que é pouca, será que eu estou orando pouco? Será que, o que eu preciso fazer? E Deus disse para mim: tudo tem o seu tempo. Tudo está debaixo do controle das minhas mãos. É eu que defino, é eu que faço, a Bíblia diz que até o desejo de buscar a sua presença procede dele. Talvez alguém pense assim: mas então algumas pessoas não desejam? Algumas pessoas precisam ser confrontadas, porque nós fomos gerados nele. Não existe outro caminho para a humanidade, não tem outro destino senão o céu. Certo que algumas pessoas desejam não ir para o céu, mas o nosso destino é só o céu. Não tem outro lugar para nós. A Bíblia nos diz que nesta terra nós somos peregrinos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Essa mulher, como a igreja aqui, o Espírito Santo dirigiu o bispo, o pastor Flávio. E nós, quando estamos nele, tudo que a gente pede, Ele vô-lo concederá, disse Jesus. Essa mulher foi até o profeta e diz assim: eu só tenho um pouquinho de azeite. Só isso que ela tinha para prover o milagre. O que nós temos hoje? Nós temos o céu aberto. A Bíblia diz que os véus foi rasgado. Hoje nós não precisamos nem ir até o profeta. Nós precisamos realmente entender o que Deus quer de nós. Eles se juntaram aqui, oraram, e o próprio Espírito de Deus mandou enviar o vídeo para aquele lugar, porque Deus precisava fazer aquilo na vida daquele homem.
A Bíblia diz que se não houverem profecias, o povo se corrompe. Nós precisamos entender que nós temos que ser avivados pela palavra e por tudo que ela faz em nosso coração. Nós precisamos entender isso de verdade. Eu fico imaginando essa mulher. Nós amamos os nossos filhos de tal forma que somos capazes de dar nossa vida por eles. Imagina o desespero dessa mulher em perder os seus filhos. Imagina a agonia que essa mulher estava sentindo. Deus tem a prática, e eu estou entendendo que Deus está acostumado a fazer isso conosco, a nos colocar em situações que precisamos buscar mais Ele, e cada um é de uma forma. Alguns perdem tudo, outros perdem parte. Mas esse é o exercício da nossa fé. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus fez tudo formoso. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele saiba. Porque muitas vezes os nossos olhos olham para as coisas aqui e focamos em coisas que os nossos olhos nos mostram. E aí ele vem com aquela cordinha e nos puxa. Aquela cordinha chamada amor. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: eu firo e repreendo a tantos quanto amo. Sede, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepender do quê? Mas o meu marido era teu servo, profeta. Ele servia o Deus vivo. Então, por isso a providência vem. Por isso a providência vem, porque se você serve um Deus vivo, a Bíblia diz que Deus não fica devendo para ninguém. Ele está esperando a sua boca. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus faz o homem do barro, e o que ele faz? Dos pulmões de Deus sai poder para dentro do homem, provocando vida. Só que essa vida que foi posta dentro do homem, ela precisa sair. O bispo disse: haja vida naquele lugar, haja vida nessas células. A palavra certa no lugar certo promove vida. Nós somos geradores de vida. Ou você acha que Deus fez um ventre na mulher para gerar vida à toa, para nos exemplificar, para nos dar uma ideia física de que nós somos pequenos deuses? Nós podemos gerar, nós podemos ser mais do que aquilo que acreditamos. Essa mulher simplesmente se dobra diante do profeta, porque ela sabia que ele era um homem de Deus. Mais à frente a gente vê a própria sunamita dizendo assim para o seu esposo: vê este homem que vem aqui, eu percebo que ele é um santo homem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a Bíblia nos ensina que nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória de Deus como um espelho pelo mesmo Espírito, representando Deus aqui na terra com as nossas ações. Então, o profeta vai para aquela cidade e a mulher fala assim: vamos fazer, olha a sabedoria dessa mulher. Vamos fazer uma casa aqui, colocar uma mesa, um candeeiro, uma cadeira. Quem honra um profeta na qualidade de profeta?
tem falta de sabedoria, eu não sei como pedir para Deus. Tiago 1:5 diz: pede para Ele. Coisas que talvez nós queremos aprender aqui na terra, tá? Talvez nós nos formemos, talvez a gente ganhe espaços de forma social, profissional, mas tem uma sabedoria que excede a todas essas, da qual Ele está desejoso de compartilhar. Mas é preciso entender o momento certo, é preciso saber como falar e quem procurar. É aqui, ó, é nesse lugar, que quando derramamos verdadeiramente as nossas lágrimas, as respostas vêm. Nós servimos um Deus atemporal, é um Deus que é hoje, é agora. Ela só tinha aquela chance, aquela oportunidade. Muitas vezes entramos dentro da igreja, nós ouvimos os louvores, eles amolecem o nosso coração. A palavra, uma palavra que vem de forma diretiva aos nossos corações, e a gente só precisa dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Ô Espírito Santo, aleluia. Glória, glória, santo é o teu nome. Olha aqui o que nós precisamos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a palavra nos ensina que Deus tem colocado de testemunha contra nós os céus e a terra. E a lindeza de Deus é a sugestão. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. E a vida fora de Deus não existe. A Bíblia diz que essa mulher, instruída pelo profeta, entra dentro da sua casa. Ele manda ela pegar vasilhas. Ainda diz assim: não poucas. Entra você, seus filhos, e fecha a porta. A Bíblia diz que o azeite foi derramando sobre as vasilhas e foi enchendo uma a uma, até que já não tinha mais vasilhas. Olha que Deus em que nós servimos. A irmã estava falando de dízimo e oferta. Moço, quando Deus coloca no teu coração para fazer algo, faz. Porque Deus quer destravar coisas poderosas sobre a sua vida. Não somente materiais, mas principalmente espirituais, porque para você administrar as coisas materiais, nós precisamos entender as espirituais primeiro. E o profeta diz para ela assim: vá e vende este azeite.
e viva do que sobrar. Essa mulher nunca mais precisou passar pela mesma situação. Essa mulher nos ensina que todo sentimento misturado, porque assim, eu entendo que, eu entendo esse mistério entre o meu sentimento e a minha alma ser algo como a minha junta e a minha medula. Não tem como separar o meu sentimento da minha alma, porque quando nós nos entristecemos, a nossa alma dói. Quando nos alegramos, a nossa alma rejubila. E a gente pensa que é o nosso coração que está alegre, mas é um mistério. É aí onde Deus fala, nessa linha, assim, bem tênue, onde você não tem controle, onde você não consegue segurar, onde você não tem a autoridade, onde você não pode administrar. É esse lugar que Deus quer falar contigo. Então, muitas vezes, nós chegamos a perder tudo. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 1, se eu não me engano, se me fala a memória, versículo 21, que o viver é Cristo e o morrer é ganho. A nossa preocupação deixou de existir porque uma vez nós levantamos as nossas mãos porque Jesus nos escolheu, Ele nos aceitou. Nós passamos a ser transformados todos os dias. Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que este é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade do amado Deus. Eu já estou acostumado a sofrer a guerra. Ou você acha que Efésios capítulo 6 foi feito em vão, como Romanos capítulo 13, sobre a justiça? Não é em vão. Nós não estamos aqui para angariar, para juntar, não, nós estamos aqui para viver experiências, transcender um legado de justiça com as nossas ações e a nossa descendência olhar para nós assim: uau, o meu pai, o meu tio, o meu irmão é um santo homem de Deus. É para isso que nós existimos. Porque conhecer a palavra de Deus e não praticar é não vivê-la, e não vivê-la é não exercer a justiça de Deus estabelecido pela palavra. Aleluia, Jesus. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei. Oh, aleluia. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Todos os ensinamentos que o Senhor coloca para nós é de aprender, e de viver, e de exercer no Espírito, num ambiente mais alto do que os nossos olhos contemplam. Livro de Isaías capítulo 55 nos ensina que os nossos pensamentos são menores, os nossos desejos, tudo aquilo que a nossa vã filosofia imagina é muito baixo, é muito pequeno, perto daquilo que Ele tem. E Ele continua dizendo: assim como a chuva e a neve descem e regam a terra, e produz semente ao semeador e pão ao que come, assim é a minha palavra,
ela sai da minha boca e entra no coração do homem, e o homem é transformado, e daqui a pouco ele está dizendo assim, que não vivo mais eu. Aleluia! Aleluia! Porque eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e Ele se entregou por mim. E por você. Aí, isso sai da sua boca, mas não sai da sua carne, e você fala, uau! Eu já não estou mais vivendo na carne. Eu falei para Deus, pastor, assim, eu tinha alguns projetos na minha cabeça. Deus me tirou, bispo, em 2017. Eu estava falido. A Sheila perdeu emprego. Nós não sabíamos que ela estava grávida da Bianca ainda. Davi era pequenininho. E eu disse, eu conheço o Deus que eu sirvo. Vamos dobrar o joelho aqui. Na sala. E eu lembro como se fosse agora. E nós oramos. Eu falei assim, Pai, eu te conheço não de ouvir falar, eu te conheço de contigo andar. Me diz o que eu preciso fazer para ser o provedor da minha casa. O Senhor vai prover de alguma forma, eu preciso me mover, eu preciso me mexer, o que eu tenho que fazer? Deus disse para mim assim, ó. Por isso que eu gosto desse texto lá de Lamentações, Jeremias 3:28. Vai lá para o monte, põe-te no solitário, talvez haja esperança. E eu obedeço. 3 dias eu subi para o monte. No domingo, eu dobrei o meu joelho e falei com Deus. E aí eu costumo, a minha oração é assim, pelo menos eu acho que, não sei como que as pessoas oram, mas eu oro, falo, e depois eu sento e ouço. Aí ele falou para mim assim, você vai em 3 lugares, leva a sua esposa, aonde você escolher, Josué 1:9. Aonde você decidir ficar, ali eu vou te abençoar. Eu levanto de manhã, falo para Sheila, Deus mandou ir para algum lugar. E aí eu estou com o carro saindo, Deus me traz a memória de um concorrente da nossa atividade, e eu vou lá no Rio Grande do Sul. Começo a conversar, ele, Rogério, eu até quero que você venha para cá, que você tem bastante cliente lá, a empresa que você tinha, e vai dar certo, vai ser uma maravilha. Eu falei, Tiago, mas eu preciso pelo menos do recurso para pagar gasolina, para eu ir até os clientes. Rogério, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com meus irmãos, e aí a gente volta a conversar. Quando saí do escritório, eu olhei para a Sheila olhou assim para mim. Saímos de lá, venho andando ali pela Tibiriçá, e Deus coloca no meu coração um outro parceiro. Peguei ali uma Capoava, fui ali de São Mateus, comecei a conversar com ele. Rogério, agora você vai conseguir nos representar, agora vai dar certo. Mas assim, a gente está quebrado, você vai ter que fazer os contatos por telefone, depois, se conseguir uma visita, a gente vê a possibilidade de enviar o recurso para você por gasolina. E aí, terminou a conversa, saímos de lá, a Sheila olhou para mim e fez assim. Aí eu voltei para Diadema, lembrei do cara que tinha comprado os nossos equipamentos quando a empresa fechou. Falei, Juarez, eu preciso trabalhar, cara. Ele falou, não, Rogério, faz o seguinte, cara, o que você me vendeu está aí, tudo desmontado. Monta para mim, faz o meu trabalho e tenta ganhar seus clientes novamente. Aí eu olhei para a Sheila, eu vi o brilho dos olhos dela, assim, a alegria do Espírito Santo saindo dos olhos dela.
E eu senti de Deus, bispo, que era ali que eu tinha que recomeçar. E nós começamos aquela luta. O salário dos funcionários era pago 4 vezes por mês, era como recebia, ia pagando. Os aluguéis foram atrasando, aí o negócio virou uma bola de neve. E aí o Espírito Santo falando para mim assim: calma. Os credores, quando nós comprávamos matéria-prima, um deles disse para Sheila assim no telefone: se não tem dinheiro para pagar, não compra. Porque nós dependíamos de tinta para fazer o processo que a gente trabalha. E aí foi aquela luta, uma luta muito grande. E aí apareceu a oportunidade de a gente mudar. Depois da mudança, Deus virou a chave. Então as coisas, para alguns, acontecem assim, de repente. Com essa mulher, Deus falou com ela na boca do profeta: vai para dentro da tua casa. Começa a despejar o azeite sobre as talhas. Para mim, Deus falou assim: tem um pouco de paciência. Eu precisava aprender algumas coisas, pastor. Eu precisava viver algumas coisas. Hoje eu entendo. João capítulo 13, versículo 7 diz: o que eu faço hoje, você não está entendendo, mas amanhã vai entender. Então, em 2017 eu não entendia, mas hoje eu entendo. Deus muda o cenário. Aí Deus começa a falar comigo coisas que parece que parece que as pessoas não estão entendendo, bispo. São coisas assim, para mim parece muito simples. Porque eu sou melhor? Não. Talvez porque eu seja pior. Talvez porque eu não tenha força como você, pastor Flávio. Talvez porque eu não tenha entendimento como você, pastor. Deus dá e tira. Deus tira e devolve. Porque Ele é Deus. Nós temos que fazer que nem Jó. Você não sabe o que está falando. Deus é o Deus do bom. Queres tu o bem de Deus com prazer? Quer? Não tem mal. Se o teu viver é Cristo, é glória quando morrer. Nós estamos conquistando a nossa alma, para que a nossa alma entenda que o folgar da nossa carne não é bom, que os prazeres desta vida não são bons. A pastora disse aqui que Deus fere mesmo. Deus machuca para quê? A nossa mente nós precisamos rasgar esse entendimento humano de dentro de nós. Para viver o sobrenatural, nós temos que orar e curar. Nós temos que orar verdadeiramente. Olha, irmão, vamos ali, eu preciso que você ore. Se mandou, tem que ir, porque Deus quer fazer. Aleluia. Deus que mandou eu estar aqui nesta noite. Essa palavra é para alguém aqui de forma bem específica. Alguém precisa ouvir o que está sendo dito por Deus aqui, de uma forma bem distintas, uma coisa bem assim, pessoal.
porque eu vim para cá para falar de outra coisa. Mas eu sentei ali, o Espírito Santo falou: não, você vai pregar sobre o milagre. Bispo, eu num monte, falando com uma folha, chapadinho de Deus, cara. Só vai entender isso quem já viveu coisas sobrenaturais. Porque quando eu conheci a minha esposa, eu já estava num nível diferente. Eu já estava pensando assim que certas coisas, e até o casamento para mim, não precisava mais. Eu já tive uma experiência, já tinha tido uma experiência, já tive um filho. Então, não tive sucesso no meu primeiro casamento. Consequentemente, por conta de muitas coisas que até mesmo provoquei, porque é fácil você justificar e dizer assim, apontar para a pessoa. Mas o maior problema foi eu. E aí eu pensei assim, não, sabe uma coisa, está bom demais, moço. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. Eu gosto de ir para a igreja, eu estou solteiro, então eu ia para a igreja, a gente ia para o culto no lar na segunda, ia na terça, na quarta, ia para a igreja, quinta, sexta, sábado, evangelismo, de noite, sopão, uma vez por mês. Tá bom essa vida, tá ótimo, eu não preciso de mais nada. Você chega num nível com Deus que tem hora que você não sabe se você está na terra, se você está flutuando. Eu queria só viver num monte, porque Deus falava comigo no monte. E Deus falou comigo assim: eu tenho novas experiências contigo. Você vai ainda comer muita coisa amarga. Seu estômago vai embrulhar. Você vai viver situações que é para você viver. Porque o profeta, ele passa. O profeta, ele tem que pregar o que ele vive. É para isso que você foi chamado. Você vai pregar o que você está vivendo. Aleluia. Vai arder, vai doer na carne. Mas chega uma hora, como o apóstolo Paulo dizia, a gente fica anestesiado. A gente não liga para mais nada. Daí, o Senhor com as suas surpresas, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que o desejo do seu coração não alcançou, o que eu tenho para você. Aí eu olho para essa mulher, toda bonita, nova, começando a ir para a igreja, eu falei, não quero nem amizade. Ela começou a ir agora para a igreja. Do jeito que eu sou molinho, não posso nem conversar com essa mulher. Ela chegava no lugar, eu tinha um amigo, nós temos um amigo em comum, que ele falava assim, vamos comer uma pizza na minha casa. Ele que eu chegava lá, ela estava lá. Eu andando em Diadema, trabalhando, daqui a pouco eu cruzo com ela. Eu falei, moço. E eu falei no monte, estava eu e o George, debaixo de uma árvore assim. Eu falei, Jesus, não deixa essas coisas acontecer comigo, você sabe que eu sou molinho. Aí depois eu me apaixono e você vai dizer, não, eu vou chorar. Eu vou me arrebentar de tristeza, porque você sabe que eu sou assim. Não deixa isso acontecer. Não quero me encontrar com essa mulher, não quero conversa com essa mulher. Não quero. Aí, depois de 10 dias no monte, nós orando por um outro propósito. Aí Deus toma uma mulher, a mulher sai de dentro do mato. Mulher que até hoje eu não sei nem a cara dela. Ela vem marchando e parecia, ela batia o pé no chão. E eu sentia tremer o chão, que nem quando eu fui lá no Monte dos Menonitas, um negócio daquele eu nunca vi. O chão começou tremendo e essa mulher vinha marchando.
Eu falei, rapaz, quando eu olhei para ela, não via nem a cara da mulher. A mulher falou assim: eis que eu te digo que esses sentimentos são permissões minhas. E eu vou te dizer mais: existe um sentimento semelhante no coração daquela mulher, da qual você quer correr dela, ok? Só tem uma questão: você vai ser um instrumento na vida dessa mulher, um exemplo, não somente com palavras, não somente com a Bíblia, mas você vai viver o que você prega, você vai viver o que você lê dentro da sua casa, porque eu quero fazer coisas grandes na sua vida. Eu quero ver você não tem um desejo no seu coração de orar pelas pessoas e elas curarem? Você não tem desejo no seu coração de ver, a gente tem que orar e o coxo tem que levantar? Você não tem esses desejos no teu coração? Então você vai viver coisas grandiosas. E você vai ser uma ferramenta na vida dela. E ela vai abençoar o teu ministério. Eu não sabia se eu ficava alegre, se eu ria, se eu chorava. Mas foi assim a nossa vida. 10 anos depois se passaram. Eu tenho um sentimento por essa mulher como se fosse o primeiro dia que eu a vi. Como é que pode isso? Mas contudo, ela não chega nem aos pés do meu amado Jesus. Meus filhos, eu sou apaixonado por eles, mas não podem ficar entre eu e o meu amado. É isso que faz o azeite multiplicar. É isso que faz o cego enxergar, o coxo andar. Um amor que não é seu, um amor que não é encontrado na terra e que de maneira nenhuma você vai conseguir achar aqui, porque descende dele. E ele vai entrar no teu coração e vai fazer com que você mude o seu conceito, mude as suas opiniões, porque um crente de verdade, ele não pode ter opinião. Eu não tenho opinião, a minha opinião é a dele. Você não pode ter opinião, porque eu sou assim. Você não pode se magoar. Já pensou se Jesus se magoa na cruz? Jesus pregado, sumo sacerdote chega próximo dele, olha para ele e diz assim: desça da cruz para que acreditemos que tu és o Messias. Ele olha para o céu e diz assim: Pai, perdoa porque ele não sabe o que ele está fazendo. Moço, esse é o caminho do qual nós escolhemos seguir. Esse é o caminho de forma paradoxa, que você assim, você está sendo apedrejado como Estevão e se alegrando. Você está sendo preso e você festeja. O apóstolo Paulo diz no livro de Filipenses, que ele disse assim, vocês compartilham comigo da minha graça nas tribulações. Nas tribulações. A alegria dele era ser tribulado. Olha que coisa louca. Você sofre, mas se alegra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo maravilhoso, nós te agradecemos nesta noite, nós cremos, papai querido, que tu podes fazer mais além daquilo que entendemos.
Prepara os nossos corações, papai, para viver coisas grandiosas no nosso espírito. Assim como aquela mulher, ela não olhou para as suas dificuldades, ela viu uma possibilidade. Uma ferramenta foi colocada diante dela e ela usou a palavra certa. Senhor, multiplica sobre a nossa casa, sobre a nossa vida,